A pessoa que é pobre agora, se tivesse que dar uma única dica pra essa pessoa, qual seria a dica de vocês? É importante falar sobre a renda extra. A renda extra é fundamental pro brasileiro. Das pessoas ainda acreditarem que tem estabilidade. Então, quando a gente ouve, né, não, eu vou estudar pra concurso público porque é lá que tá a minha vida e tal. E, de fato, tem muita gente que fica feliz. Então, você tá feliz com o teu emprego, tá feliz com a tua estabilidade, mas saiba que com a estabilidade vem... Mas o Naval Ravikant, ele falou uma coisa que é interessante. Ele fala que a internet, ela meio que nivelou as possibilidades de qualquer pessoa ganhar dinheiro. Isso é verdade. Tipo assim, antigamente, só um multimilionário tinha acesso e conseguia vender um curso. Sim. Hoje, um cara pé rapado que mora, sei lá, na comunidade, na favela, consegue ter a mesma possibilidade de pegar um celular e gravar um vídeo e começar um canal no YouTube quanto um cara muito rico. Sim. Que foi o meu caso. Né? Tipo assim, como que meu canal começou? Algum dia eu cheguei em casa podre, cansado do trabalho e falei, quer saber, vou pegar meu celular aqui e vou gravar um vídeo. Galera, hoje eu vou ensinar como que tá um financiamento de 30 anos em 3. E Caramba, assim, mudou minha vida e eu tinha a mesma condição de que qualquer outra pessoa, até mais pobre do que eu. Total. Né? Então, é importante falar isso de gerar valor, é importante falar sobre a renda extra. A renda extra é fundamental para o brasileiro. Né? Eu acho que tem até algum lugar eu vi alguém comentando, tipo assim, o erro do brasileiro é achar que ele pode mudar de vida só ganhando o salário mínimo dele. Tipo assim, é muito difícil. Sim. O pessoal fala, Duda, eu tenho um salário mínimo, onde você acha que eu invisto? O cara investe em mandar teu currículo para outro lugar, não vai ter o tempo para estudar, filho, né? Porque você é um sobrevivente. Né? Então, a gente começar outras fontes de renda. Hoje em dia, né? Com Sim. a economia. Inflação O ovo absurda. subiu 15% só no mês passado. Não, eu e o Bruno, a gente fica assim, Bizarro, não dá cara. pra viver com salário É, mínimo, não é né? impossível. Não tem como. Né? Então, fazer rendas extras, esse negócio de gerar valor, acho muito legal também, né? Você pensar em novas possibilidades. Outra coisa que você falou também é isso, né? Às vezes eu recebo muita mensagem, não sei a Nath, né? Duda, eu tô há 20 anos aqui no emprego, cara, que só vivo de dissídio, 3% ao ano. Não, tá bom, mas por que você tá há 20 anos aí, caramba? Não é? Nossa, velho, você tá acorrentado aí, você é um escravo? Né? Não, porque eu não sei. Então saiba, né? Vai ver a internet, vai fazer um curso. Mas eu acho que... Desculpa, Não, pode falar. Duda, te interromper. É que eu acho que é complicado dizer isso nos dias de hoje, mas tudo começa por aquilo que a gente aprendeu, principalmente na infância e na adolescência. Então, eu ainda ouço até hoje, e essa fala, ela me deixa um pouco incomodada das pessoas ainda acreditarem que tem estabilidade. Não, eu não largo meu emprego porque eu estou estável. Mas será que essa pessoa não lê jornal? Será que ela não vê que todos os dias as empresas padecem, ou elas mudam, ou elas querem inovar, e que se hoje ela tem um emprego, amanhã ela pode não ter? Para mim é tão difícil pensar em ter tranquilidade, sabendo que eu dependo de um único empregador. E é estranho você dizer isso quando você emprega pessoas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui falando, as pessoas que trabalham pra gente estão escutando também. Sim. Mas eu acho que se esse é o nosso papel, também é para todo mundo mesmo, né? Então, acho que a gente cresceu acreditando na estabilidade. Então, quando a gente ouve, né? Não, eu vou estudar para concurso público porque é lá que tá a minha vida e tal. E, de fato, tem muita gente que fica feliz. Então, você tá feliz com o teu emprego, tá feliz com a tua estabilidade, mas saiba que com a estabilidade vem a estabilidade. Se você quiser ganhar muito mais dinheiro, se você não estiver Você vai satisfeito... estar preso àquela quantidade de dinheiro que você recebeu. Ou quiçá fazer uma renda extra, né? Num tempo ali que você tem, né? Entre um dia e outro, ou no final de semana. Não tem pra onde crescer, porque aquilo vai drenar a tua energia, vai drenar a tua inteligência. E se você quiser ser um bom profissional naquela área, você vai estudar cada vez mais sobre aquele único assunto. Então, enquanto você poderia estar destinando massa cinzenta e capacidade de armazenamento para aprender a gerar mais valor com as competências que você tem. E tem a ver também com isso, né? Com a internet, a tecnologia, a inteligência artificial, cada vez menos estabilidade vai haver no mundo. Porque, tipo, mano, eu acho que assim, se a gente congelasse hoje e voltasse daqui a 10 anos, eu já não saberia mais nada. Tipo, às vezes eu me sinto igual o meu vô, cara. Tipo, o meu vô, há uns 10 anos, eu falava, não, vô, não, vô, isso aqui é um telefone. Mas não tem fio, vô. Você só... Eu tentando explicar pra ele o que é o celular. Hoje em dia, se tem gente que começa a me explicar sobre coisas tipo mais complexas, tipo blockchain, essas coisas, eu me sinto, meu vô, velho, não tô entendendo o que você tá falando, né? Então, imagina daqui a 10 anos, né? Os empregos estão mudando. Já viram aquela frase que
o emprego dos nossos filhos ainda não foi inventado. Eu vi o meme da Cissa Guimarães com isso, que eu achei muito bom. Tem o meme também, né? É muito Mano, bom. Mas é muito verdade. Esses dias eu entrevistei um cara... Emprego? Não sei, não foi inventado não ainda. foi inventado? É isso aí mesmo. Dá um exemplo. Não sei, não foi inventado, caramba. Mas eu tava falando com um cara, o Rodrigo Góes, pô, ele ganhou um prêmio lá, ele criou uma profissão, que é gestor de milhas. Tipo assim, pessoas ricas pagam dinheiro pra ele administrar as milhas, ele não, né? A pessoa que é gestor, né? Administrar as milhas e falar, assim você pode mandar pra Smile, você pode mandar pra Latam, você pode fazer não sei o que, aqui você pode trocar. Cara, a nunca gente pensei que precisa fosse dessa pessoa. Eu também, né? Porque a gente não faz. E aí acho que tem uma coisa que pra mim é fundamental pra quem estiver escutando ou assistindo a gente, que é a nossa capacidade de juntar, acho que duas forças. Uma é repertório e a outra é curadoria. Porque o primo pobre, que só pode ter... que falar primo aqui é estranho, vai saber de qual primo que tá falando, né? O Duda... Eu acho que ele só foi capaz de fazer o que ele fez porque ele tinha um certo repertório. Ele sabia pegar um celular, ele sabia subir um vídeo no YouTube, ou tinha pelo menos a curiosidade de buscar um outro vídeo. Como eu também, quando eu conheci meu canal, a primeira coisa que eu fiz foi assistir, sei lá, uns 30 vídeos de como ter um canal. Fiz cursinho de como fazer um canal, de luz, iluminação, aí comprei a câmera de segunda mão, aí usei a Margarete pra fazer o foco, aquela coisa toda. Mas eu acredito que se eu não tivesse tido o repertório que eu tive, e o jornalismo me deu essa oportunidade de conhecer centenas, quem sabe milhares de realidades e de especialidades distintas e juntar tudo isso num caldeirão, né? Desde um desmoronamento na região serrana até um bilionário, sei lá, gringo, alguma coisa assim. Então, quando você junta esse repertório com a capacidade de ser um curador e conseguir aplicar isso na prática, aí as coisas começam a mudar. Por isso que você está dizendo, né? De buscar o conhecimento, seja no formato de livro, seja no formato de filme, mas é expandir a tua capacidade criativa. A gente só é capaz de criar e inventar o emprego que ainda não surgiu, quando a gente entende a complexidade do mundo e dos problemas que vão surgindo, né, à medida que as tecnologias vão surgindo. Então, para mim, hoje, se eu tivesse começando agora, a primeira coisa que eu faria é, tentar me abastecer do máximo de conhecimento possível, usando o ChatGPT. Eu perguntaria quais são os maiores problemas do mundo hoje. E aí ele ia me dizer... Como você solucionaria? Eu perguntaria tudo pro ChatGPT. Como eu posso começar hoje? Aqui tem chance de ter um novo negócio? E a gente tem ferramentas que podem ajudar a gente nisso, né? Então, me guiaria por ali. Quais são os grandes problemas do mundo hoje? Quais são as tecnologias disponíveis? E como eu posso criar um negócio e gerar valor para mais e mais pessoas a partir deste problema e da solução que foi criada? E acho que esse negócio de gerar valor tem muito a ver com isso também, né? Você resolver problema. Sim. Isso é o que muda. Total. Né? Ele tem um cara que fala muito isso no livro O que os ricos sabem e não contam. Ele fala que tirando esses caras de tecnologia que criam uns bagulho louco, né, do nada, o cara que resolve o problema de alguém é o cara que é mais promissor de ganhar grana. Tanto que esses dias eu fui dar uma palestra lá no sertão do Piauí. E eu pensei, caramba, velho, o que eu vou falar aqui, mano? Aqui, mano, não tem muita coisa. Daí eu pensei, é isso que eu vou falar. Aí na palestra eu falei, galera, por que não tem ninguém que vende açaí aqui nessa cidade? Pô, velho, olha o calor da desgraça, velho, 42 graus aqui, mano, eu tô quase morrendo. Eu tô ansioso pra ir embora só pra tomar um açaí. Por que alguém não cria um açaí? Vocês têm que andar 100 km até lá. Cara, pensa em resolver esse problema aqui hoje. Eu comecei a pensar que às vezes parece que nas cidades menores vai ter dificuldade também. Mas às vezes é mais fácil você criar uma solução numa cidade menor do que em São Paulo, que já tem tudo. Sim. Pô, vou abrir um açaí em São Paulo. Ah, beleza, tem 800 por metro quadrado aqui, né? Então, essa ideia de resolver problema, e essa eu acho que é uma reflexão boa, porque às vezes eu faço conteúdo e a pessoa fala, pô, Duda, mas você mora em São Paulo, velho. Aqui eu vou fazer Uber aqui em Piratininga, do Bom Jesus, do Oeste, né? Então, acho que pensar como é que eu resolvo situações, como é que eu resolvo o problema, como é que eu crio uma solução de algo que ainda não tem nesse lugar que eu tô, nessa cidade que eu tô. Pode ser aí que o cara vai virar o rei da cidadezinha minúscula lá. Como é o caso, a gente foi lá, teve um cara que criou a primeira churrascaria. Mano, só tem assim, tipo acém e cupim. Mas, mano, eu não duvido que um dia ele vai ser o dono do Bovinos lá sei lá, do Vento Aragão do sertão, né?
Então ele viu, por que não tem nenhuma churrascaria aqui? Pô, o pobre também gosta de comer churrasco, vai cobrar um pouco mais barato e tal. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, falou de valor, né? Quão relevante é o que a gente está fazendo, quão necessário. E aí uma outra reflexão que o Napoleão Hill faz muito também é aquela, né? Cara, não adianta você simplesmente fazer. Você tem que ser especialista no que você faz, né? Porque hoje em dia tem muito aquela frase, né? Não, você tem que fazer o que você gosta. Só que eu falo, cara, não adianta você fazer o que gosta, mas você ser ruim no que você faz. Sim, exatamente. Ser ruim no que você gosta. Esse né? negócio de fazer o que gosta, não sei se é uma boa opção. Você tem que fazer difícil. o que é bom. E tem que ver se tem futuro. O que você né? gosta, você faz como hobby, depois que você já tiver ganho dinheiro. Então pensar que, tipo, né, a pessoa seja muito bom no que você faz, né? Se aprimore naquilo, né? Tem pedreiro que é ruim pra caramba, mas o pedreiro bom é aquele negócio, né? Você acha que o pedreiro é pobre, até ele mandar o orçamento pra você, né? Pô, o cara tem até 2028 lotado a agenda dele. Por quê? Porque ele é bom. O cara que é né? bom, realmente. Tá cada vez mais escasso, eletricista. a mão de obra. Aí você fica implorando pra ele lá na tua casa, ter um tempo. É uma E ao mesmo Trata tempo... que nem rei. Não, e aí, ao mesmo tempo, tem as outras competências, né? Porque eu acho que sempre foi assim, mas hoje, mais do que nunca, eu também acho que não basta você ser muito bom naquilo que você faz. Algumas questões fundamentais, né, de educação financeira você também vai precisar ter, como, por exemplo, um dilema gigante que eu sempre recebo, que é precificação. Então, um cara como esse, que está com a agenda lotada até não sei quanto, esse cara pode cobrar 3 vezes mais. E muitas vezes não cobra. Verdade. Muitas vezes não cobra. Porque tem medo, porque acha que ninguém vai pagar. E aí, o que acontece muito também é, poxa, eu tinha a sensação de que 10 anos atrás eu ganhava muito mais. Mas é porque você não soube reajustar o teu ganho, o teu valor, aquilo que você está cobrando, ou o dissídio não é suficiente para a inflação. Porque ainda dele ser corrigido de acordo com o índice, normalmente, né, é o IPCA, a tua inflação pessoal não é IPCA. Quem come muito ovo tá sabendo disso. Sim. Só Azeite, o ovo café. foi 15%. Tá não é? triste. Exato. Então, assim, a inflação que é medida pelos órgãos oficiais não reflete o quanto o teu ganho anual deveria estar crescendo. E para a gente, de fato, crescer financeiramente, isso só acontece quando você ganha acima da tua própria inflação. A pessoa que é pobre agora, se tivesse que dar uma única dica para essa pessoa, qual seria a dica de vocês? Eu acho que eu iria na primeira que eu falei mesmo, sobre estudar sobre educação financeira. Lembrando que educação financeira inclui muita coisa. Não é tipo assim, só investimento. Esses dias, por exemplo, me perguntaram assim, Duda, você acha que é mais importante eu quitar dívida, montar reserva de emergência ou investir? Eu falei, cara, nenhum dos três. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque se você não tiver educação financeira, e aqui a gente pode substituir educação financeira por inteligência financeira, que tem a ver com você saber ganhar, usar e multiplicar o dinheiro. Se você não tiver inteligência financeira, você pode até quitar suas dívidas, mas daqui a 6 meses você está ferrado de novo. Se você não tem inteligência financeira, você pode até montar uma reserva de emergência. Só que todo mês vai ser uma emergência na tua vida. E se você não tem inteligência financeira, você até pode tentar investir, mas você vai fazer asneira. Vai investir no lugar errado, vai achar que bet é investimento. Então eu sigo pensando na educação financeira, lembrando que a educação financeira, quando eu falo isso, tem a ver com essas 3 coisas. Aprender a ganhar dinheiro, isso é um tripé, né? Ganhar, poupar e multiplicar. Principalmente para o pobre. O rico já não tem tanta preocupação, por exemplo, em poupar. Porque às vezes ele já está numa fase que, já estou de boa, né? Mas para o mais pobre é ganhar dinheiro, poupar dinheiro e multiplicar o dinheiro. Sabe que tem um livro novo do Morgan House, eu achei muito bom, chama O Mesmo de Sempre. Não achei tão bom quanto Psicologia Financeira, mas ela tem uma reflexão que eu achei da hora. Tem um capítulo que ele fala assim, sobre como as pessoas têm mania de querer super admirar quem faz coisas muito grandes. Por exemplo, nossa, Natália, você escreveu um livro com 600 páginas, você é inteligente, hein? E às vezes aquilo lá poderia ser escrito a mesma coisa em 100. Com muito mais inteligência, né? Com muito mais inteligência. Eficiência. Eficiência. Aí ele fala lá sobre, várias coisas que, cara, não precisa ser tão complexo. Aí em algum momento ele fala, vamos pegar a educação financeira. Cara, o que você precisa saber de educação financeira? Eu tenho que trabalhar, gastar menos do que eu ganho para investir o resto.
Né? Então, sabe? Tipo assim, só que tem a ver com essas 3 coisas. Saber ganhar com o trabalho, saber usar com simplicidade, e aí eu pego pesado com ostentação, por exemplo, né? E saber multiplicar para você uma hora ter 5 mil, 10 mil, 50 mil, quando você vai ver, você tem 300 pau e tchau, pobreza. Já não sei mal o que é ser pobre, né? Então, eu acho que tem a ver muito... A dica que eu daria é estude, seja por meio de livros. Eu prefiro livro porque melhora a questão da sua leitura, melhora a sua escrita, melhora a tua fala, né? Eu, às vezes, estou lendo um livro, eu pego umas palavras que eu não sei o que é, já vou no Google na hora, mas que peste que é essa aqui, né? Que eu não sei o que é. Então... E uma outra coisa boa de livro também é que ele faz a gente pegar a interpretação da nossa forma. O que eu acho que o Bruno Perini quis? Se eu pego um vídeo falando sobre isso, o cara já vai tender a explicar o livro da forma que ele pensa. Eu gosto deixa eu ver o que o Bruno Perini escreveu aqui, sabe? Então, acho que melhora muito seu senso crítico. Aí, a questão do livro, a questão de podcast. Tem curso também, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Mas para quem é mais pobre... Cara, assista podcast. Quantos episódios vocês já gravaram aqui, os sócios? Nossa. Cara, quase 250. Mano, é muita coisa. muita São coisa. 500 horas de conteúdo gratuito na internet, né? Então eu começaria por aí, sabendo que não é fácil. Mas é possível. Não acho que vai ser rápido. Mas uma hora você vai chegar lá. Só que se você não começar agora a trabalhar, simplificar a tua vida, viver no minimalismo. Esses dias eu fiz um vídeo sobre minimalismo. O minimalismo é muito bom para quem está precisando mudar de vida e até para quem já mudou de vida. Tem vários pontos bons também. E começar a investir 50, 100, 200. Daqui a pouco você bate 5 mil, tua cabeça muda. Porque, cara, 5 mil reais é um dinheiro que a maioria dos brasileiros nunca teve na vida. No azul. Sim. Aí já vem aquela saúde mental, aquela paz, né, emocional por dentro de você achar, você começa a valorizar, aí você começa a querer dobrar, depois você vai para 50 e chegar dos 5 para os 10 é muito mais rápido do que do 0 para os 5 mil, né? E você vai vendo que você vai ver provavelmente que você fez algumas escolhas erradas na vida, porque quando a gente começa a investir, 2 coisas que eu tenho certeza que vai acontecer. Primeiro, você vai amar. E segundo, você vai ficar triste por não ter começado antes, né? Então, comece. E acho que um livro, um podcast, um programa pode mudar muito a sua vida. Lá no Pobre Show, é incrível o tanto de gente que eu entrevisto que eu falo, e aí, Natália Arcuri, um exemplo. E aí, Natália, como que mudou? O que aconteceu? Ah, Duda, em 1900, não, vamos colocar 2000, que é só um exemplo. Eu chutei. Em 1982, né? Não, tipo, em 2012 eu li um livro, aí vai outro convidado na outra semana. O que aconteceu? Duda, em 2013 eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Daí vai outro convidado. E você, fulana, o que aconteceu pra você entrar pra esse mundo? Você sabe que em 2018 eu li Os Segredos? Mano, é incrível. Tanto de gente que muda quando lê um livro. É verdade. Né? Então, leia mais. Isso tem a ver com a educação financeira que eu tô falando, né? Muito bom. Perfeito. Bom, tudo que o Duda falou e dentro, né, desse nosso contexto até de network, eu acho que é ser curioso, ser curiosa, saber fazer as perguntas para as pessoas, para as máquinas, para o ChatGPT, para o Google. Tem gente que não sabe nem o que perguntar, então pergunta qualquer coisa. E a partir de um texto, você vai encontrar palavras. Por exemplo, a gente usou vocabulários aqui, que você tem uma escolha. Ou você pode falar, ai, que vocabulário difícil, isso não é para mim. Ou você pode pegar palavra por palavra e buscar cada uma delas isoladamente. E vários mundos novos vão se abrir diante de você. Se você ficar restrito a isso não é para mim, entender que a linguagem ou que qualquer outra coisa é uma barreira, tá? É como o próprio nome diz, talvez seja. Mas as barreiras, para mim, foram feitas para serem puladas ou derrubadas, ou a gente criar pontes, né, para passar por elas. E saber e fazer com que as pessoas saibam do teu interesse. Eu trago muito dos meus exemplos aqui porque é o que eu sei que é verdade. Eu sempre fui curiosa. E até hoje, quando eu vou a eventos de network, eu sou uma pessoa ruim de network. Mas eu acabo atraindo as pessoas porque eu sou sempre aquela que senta na primeira fileira, tá sempre com um caderninho na mão e é a mala que faz mais perguntas.
sabe? Que depois vai pesquisar e que depois vai querer saber mais sobre aquele assunto. E das pessoas perceberem essa curiosidade, às vezes de uma pergunta, elas acabam se aproximando naturalmente por ser um bicho esquisito. E eu nunca deixei de fazer essas perguntas, talvez por barreiras ou por medo daquela pessoa não me responder. Então, eu sempre deixei que as pessoas próximas soubessem do meu interesse. Então, quando eu era estagiária e queria ser apresentadora, eu não tinha nenhum pudor, assim, em bater na sala do braço direito do Silvio Santos, estagiária, tipo, falar, o que pode acontecer de pior? Eu não achava que ele ia me demitir porque eu tinha feito uma pergunta, né? Era uma pergunta, de fato, sobre o negócio, sobre, sei lá, o SBT, sobre, sei lá, os programas, curiosidades, assim. Então, assim, não deixe de perguntar e de fazer as pessoas saberem do seu interesse. Então, se você é pedreiro numa obra, cara, chega pro engenheiro, começa a perguntar para ele. Porque, às vezes, quem está numa situação de poder e enxerga essa característica num ajudante, num pedreiro, num estagiário e etc., fala, pô, esse cara ou essa mina tem futuro. E é assim que você começa a melhorar o seu networking. De novo, trazendo para o meu exemplo, essa habilidade, não é nem uma habilidade, né? Mas essa característica de ser tão curiosa, no momento dentro da TV que eu vi que não ia acontecer o que eu queria, que eu não ia conseguir ser repórter ali dentro, e eu já tinha tentado de tudo, tal, eu falei, putz, não tem jeito mesmo, fui pedir demissão. Cheguei e não pedi pro meu chefe. Eu fui pro chefe do meu chefe. Falei, olha, não dá mais, até porque tinha um caso ali, né, de assédio e tal. Falei, ó, pra mim não dá mais, eu preciso sair. Só que essa pessoa via o quanto eu era interessada e dedicada e fazia perguntas. Ele falou, não, Nath, tira uma semana e quando você voltar, eu vou tentar o possível para te colocar em outro lugar. Estagiária. E quando eu cheguei, tinha uma vaga em outro lugar, muito melhor, né? Enfim. Mas isso só aconteceu porque eu deixei que as pessoas soubessem e era a pessoa, tipo, mais interessada. Então, a minha sugestão, a minha dica é, seja a pessoa mais interessada do ambiente onde você está. Da sua família, da sua faculdade, da sua sala de aula, da rua, da padaria, do lugar de networking. Que as suas buscas no Google, no ChatGPT, sejam sempre em busca de mais conhecimento. Nath, eu não sei nem o que perguntar. Coloca aí, como ganhar dinheiro. Vai aparecer primeiro Bets. Essa você sai. Você pula. Essa você pula. Caraca, Você pula. Aparece Bet primeiro mesmo? Não sei, mas com certeza. Eles têm mais dinheiro, né? Impulsiona. Eles Deus do céu, compraram cara. o Brasil. Então, pula Bets. Aí você, tipo, dá uns 2 scrolls, assim, gira 2 vezes. Aí você começa. Começa pelo canal, né, do Bruno, da Malu, vai pro canal do Duda, vai pro meu e tal. E de um vídeo que você viu alguma palavra, você vai pra um outro conteúdo, e pra outro, e pra outro, e pra outro. E não pare nunca mais. Boa. Excelente. Você tem uma dica, Balu, que você quer dar? Não, eu gosto dessa ideia de fazer as perguntas. Eu acho que não ter vergonha de fazer as perguntas idiotas também, né? E nem orgulho. Nem orgulho, né? Porque tem gente que é orgulhosa a Vira e ponto de não mexe, ficar... aqui no podcast, eu faço as perguntas idiotas e aí as pessoas falam assim, nossa, eu acho que eu tava com essa dúvida e a Malu foi lá e fez. E geralmente sai uma explicação muito legal de algo que parecia idiota, mas não era. Então, acho que não ter vergonha de fazer as perguntas idiotas é realmente uma coisa que pode te ajudar a evoluir bastante. Porque da pergunta idiota vai sair uma resposta da qual você vai poder pensar e falar, putz, não era isso que eu queria, era outra coisa, e aí você vai evoluindo.